voltando com o terceiro bloco do nosso programa, O Espírito da Letra, que hoje está analisando o capítulo 24º do livro. O livro Nosso Lar é muito rico e neste capítulo vamos aprender coisas interessantes a respeito do que está acontecendo na Terra e dos cuidados que devemos ter quando nos sintonizamos com notícias do mundo inferior ou com problemas de pessoas que a gente ama. Aqui no capítulo 24º, o impressionante apelo, eles estão vendo a emissão radiofônica e de imagem, não é? Televisiva, de um posto avançado da colônia chamada Moradia, que está na região mais inferior, pedindo ajuda. E Lísias escuta 2, 3 vezes, enquanto a música também acompanha aquele momento, quando, por fim, como vimos no bloco passado, depois de um dos últimos chamamentos, Lísias desliga o aparelho. E aí, desligando o aparelho, André Luiz diz que viu Lísias enxugar discretamente uma lágrima que os seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, ele falou comovidamente: grandes abnegados, grandes trabalhadores, os irmãos de Moradia, estão pedindo ajuda, estão lá enviando solicitações, tudo inútil, porém. Disse Lísias, triste, depois de uma ligeira pausa: a humanidade terrestre pagará em dias próximos terríveis tributos de sofrimento. E aí o André Luiz, vendo que Lísias estava assim, né, como que derrotado, na sua opinião, pergunta: não há, entretanto, Lísias, nenhum recurso para a gente afastar essa tremenda catástrofe, para conjurar este mal? E Lísias, depois de ouvi-lo, responde em um tom grave e doloroso: infelizmente, André, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de Moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias. Eles também se mostravam solidários em nosso lar, queriam ver o que poderiam fazer para ajudar. Reuniram-se então em numerosas assembleias, mas o que aconteceu? O Ministério da União Divina, esse ministério que faz parte da cidade de Nosso Lar, esclareceu que a humanidade carnal, como uma personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. Comeu demais coisas ruins. Se abasteceu de muitas coisas que não são boas. E o que acontece com isso? A crise orgânica é inevitável. O vômito, ou a diarreia, ou a coceira, tudo isso vai acontecer. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, de vaidade e de egoísmo feroz. Comidas ruins. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias me convidou a recolher, a dormir. Vamos agora, André, vamos descansar. Vejam só que coisa interessante. A colônia faz solicitações. É claro que o mundo espiritual também, lá em Moradia, deveria ter alguma conceituação a respeito da gravidade. Mas mesmo assim, solicita Moradia e outras colônias dessas regiões da periferia do umbral apoio, ajuda. Quem sabe com esse esforço conseguiríamos transformar aquele momento difícil, fala o locutor no chamamento. No entanto, os ministros da União Divina, analisando a situação mais detida e mais profundamente, eles acrescentam como um médico. O médico às vezes vê a criança com febre, ou vê a criança com algum tipo de manifestação física. Você sabe, né, você que já foi criança, que existem algumas doencinhas de criança, coqueluche, catapora, não é?
Você adianta dar remédio para não estourar as bolinhas d'água? Você não adianta. Por quê? Porque é preciso deixar que isso aconteça. É preciso que a enfermidade que estava incubada agora se manifeste. Porque com a manifestação naturalmente controlada, com os cuidados da medicina, a criança adquire anticorpos, aquilo seca e depois ela está boa. Então, os ministros da união divina, eles avaliando a questão das lutas do homem naquele período, eles identificaram que, de verdade, diversas nações se abasteceram de equívocos, de alimentos tóxicos e de sensações ruins para que mantivessem o equilíbrio. Portanto, seria necessário, até como uma forma de expelir este mal, que elas de verdade se deixassem levar por todos estes comportamentos, como uma forma de drenarem o problema que elas inocularam nelas mesmas. A guerra seria inevitável, porque é a maneira através da qual sociedades doentes tratam da doença. E grupos civilizatórios que se deixaram arrastar por equívocos conseguem vencer, libertando-se deles. É claro que muitos morrem fisicamente, é claro que muitos sofrem, mas também nós passamos por isso quando nos deixamos arrastar por ilusões, não é? Quando somos gulosos demais, sofremos os problemas próprios do alimento excessivo. Quando somos vaidosos demais, padecemos dores morais por não nos acharmos bonitos o suficientes. Quando temos ambições materiais, sofremos demais para sacrificar o corpo e ganhar aquilo que é tão transitório e sem valor para o espírito. Então, é preciso ficar doente, é preciso ter o tumor, é preciso perder os cabelos, é preciso quebrar a cara muitas vezes, não é? Para que a gente acorde. E é esta a definição que os espíritos nos dão a respeito de certos problemas, de certas questões delicadas na vida humana. Deixemos que o tempo eduque o homem, dizem os ministros da união divina. Vamos orar por eles, vamos vibrar no bem, sem nos deixar contaminar pela insanidade. E assim, lastimando a escolha, Lísias convida André Luiz para descansar, os espíritos nos convidam também a meditar a respeito de como é que às vezes temos que tratar de certos problemas. Você não tem como mudá-los? Deixa que eles ocorram. Porque eles serão, eles mesmos, a solução que esclarece os que estão errando de que aquilo não é bom. Ore por todos. Faça o que você pode. E deixa que aquilo que você não pode, o próprio problema, dê a solução. Obrigado pela sua audiência. Obrigado por estar conosco, analisando a obra de André Luiz. Obrigado pelos e-mails. Envie seu comentário, envie sua sugestão, sua crítica. Estamos abertos para isto. E esperamos você no próximo Espírito da Letra. Muito obrigado e muita paz.